A gente vai falar agora de saúde. E lesões e acidentes domésticos são comuns, são frequentes. E como as inovações da fisioterapia podem nos ajudar nos cuidados e tratamentos desses casos, desses pequenos acidentes que são, em sua maioria, inevitáveis. Para falar sobre isso, a gente recebe agora o Dr. Oséias Florencio, que é fisioterapeuta com especialização em fisioterapia cardiorrespiratória. Bom dia, Dr. Oséias, seja bem-vindo. Bom dia. Satisfação muito grande a gente poder esclarecer sobre esse tipo de acidente. É muito comum, infelizmente, a maioria deles é evitáveis. Olha só, doutor Oséias, e como a fisioterapia tem agido para conseguir contribuir com a melhora do paciente nesse caso de acidentes domésticos? Bom, inicialmente, a gente sabe que as crianças elas são suscetíveis a esses acidentes, muitas vezes com a ingestão de produtos de limpeza, de medicamentos inadequadamente, mantido ao alcance delas, queimaduras, às vezes na cozinha, a criança puxa o cabo de uma frigideira, por exemplo, pode sofrer uma queimadura grave. Um idoso, por exemplo, ele pode sofrer uma queda, muitas vezes, do banheiro, que é um local de uso frequente, diário de todos, mas que um piso escorregadio pode fazer uma tragédia. Um idoso de 70 anos, 80 anos de idade, por exemplo, escorregar, fraturar o quadril, fraturar a bacia, fraturar o tornozelo, o que vai trazer grandes problemas para a sua saúde futura. Então, esses acidentes, numa fase aguda, são normalmente atendidos no hospital. No âmbito hospitalar, nós temos o fisioterapeuta intensivista, que faz esses cuidados. Esses cuidados são atualizados sempre pelas pesquisas científicas. Inclusive, teremos neste final de semana o segundo congresso sobre avanços na fisioterapia, que vai acontecer no Hotel Arrey, e teremos nesse evento pelo menos 20 conferencistas de todo o Brasil, onde esses e outros cuidados do fisioterapeuta no âmbito clínico, eles serão devidamente abordados com inovações. Por exemplo, na terapia intensiva, nós temos aí o Dr. Gerry Sarmento, que é um colega de São Paulo, autor de 6 livros na área, e ele vai mostrar o que aprendemos na fisioterapia intensiva com a pandemia de Covid-19. Então, são novos conhecimentos. Nós aprendemos muito. A curva de conhecimento, de aprendizado com a Covid-19, ela foi extremamente contributiva para o conjunto de profissionais da saúde, e o fisioterapeuta não é exceção. Teremos, por exemplo, a ozonioterapia com o Dr. Diogo Bonifácio, que é um fisioterapeuta de expressão nacional que reside na cidade de Belém do Pará. Ele nos mostrará as inovações com ozonioterapia. Então, a técnica que vem realmente para ficar, e que os tratamentos eles são muito mais rápidos quando se consegue controlar melhor a atividade inflamatória e também os demais componentes disfuncionais de cada paciente. A fisioterapia evoluiu bastante. A fisioterapia ela tem todos esses novas abordagens, e o fisioterapeuta moderno, ele acompanha e ele disponibiliza à sua clientela novas técnicas avançadas, novos equipamentos, para que os tratamentos sejam mais resolutivos e mais rapidamente o paciente possa se reintegrar socialmente. Doutor Oséias, com a pandemia, há 2 anos, a gente vê mais pessoas que passaram a se exercitar em casa. E isso, claro, tem as vantagens, tem os prós, que é a questão da saúde, mas tem também um aumento do número de casos de lesões que são provocadas por exercícios ou esforços que são feitos de forma errada. Como a fisioterapia age nesses casos? Nós temos recebido no consultório, e muitos colegas têm relatado o mesmo, pessoas que fizeram improvisações com relação à atividade física, ou então apenas colocaram um vídeo na internet e passaram a acompanhar aqueles vídeos. Isso tudo deve ser feito de forma individualizada.
A atividade física, ela tem o seu ritual, ela tem os seus princípios, ela precisa ser adaptada para cada indivíduo. É claro que uma população de mesma idade e que tenha um nível de aptidão física semelhante pode participar de uma atividade em grupo sem problema nenhum. Quer dizer, os mais jovens, eles são até menos suscetíveis a essas complicações, mas é gritante realmente o número de pessoas, não só aquelas que ficaram inativas completamente e sofreram processos adicionais de depressão e que também sofrem lesões em função de atividade física mal conduzida. Com tudo isso, o fisioterapeuta também ele tem provido a ação terapêutica necessária com tratamentos modernos e também, sobretudo, na identificação dessas lesões. O fisioterapeuta hoje ele usa bastante a ultrassonografia, usa também a termografia, que é um exame de imagem e que revela pontos inflamatórios, pontos neuropáticos, por exemplo, do corpo, orientando assim uma conduta mais adequada. Inclusive, neste congresso do final de semana, teremos autoridades falando sobre diagnóstico de imagem na prática clínica fisioterapêutica. Doutor Osés, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos e também por falar desse congresso que vai acontecer no final de semana. Muito obrigada, boa segunda-feira, boa semana. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos. Olha só, 8 horas e 22 minutos e agora a gente fala de notícias